Fala pessoal, beleza? Galera, olha só como funciona essa trava eletrônica. Tem aqui um teclado matricial, então eu digito uma senha, conforme eu vou digitando vai aparecendo asterisco na tela do display LCD. E quando eu aperto a tecla C para confirmar, se a senha estiver correta, ele movimenta o servomotor, que estaria abrindo a fechadura elétrica. Já para o caso contrário, se eu digitar uma senha incorreta, ele vai dar uma mensagem de acesso negado e vai retornar para a tela inicial pedindo uma nova senha. E também quando já está com acesso liberado, se eu aperto a tecla A, ele vai fechar a trava. Então ele movimenta o servo para a posição inicial e logo em seguida retorna a tela para aquela tela inicial onde aparece a senha. Então eu quero mostrar para vocês como que eu fiz esse projeto, qual foi a ligação elétrica e como você pode modificar para deixar do seu jeito e continuar o programa, porque provavelmente esse é só o começo do que você quer fazer. Bom, aqui no PC eu tenho o diagrama de ligação. Tanto ele quanto o programa, as bibliotecas, todos os arquivos que você precisa estão disponíveis para baixar em um link na descrição. Algumas coisas que a gente deve notar nesse diagrama é que eu estou utilizando uma fonte de 5 volts externa. Ali na montagem prática eu utilizei uma que era um carregador de celular. E isso é importante, porque se você utilizar o Arduino como fonte de alimentação, vai sobrecarregar ele e pode queimar o regulador de tensão, então eu não recomendo. Outro detalhe é que o meu display está sendo acionado com o módulo I2C. É possível fazer sem o módulo, mas muda um pouquinho as configurações iniciais. Aí aqui eu tenho apenas como pinos de alimentação o STA e o SCL, que eu marquei uma anotação aqui, que é a mesma coisa que conectar no A5 e no A4 respectivamente. Se o Arduino não tiver esses pinos SDA e SCL aqui em cima, você então utiliza os pinos analógicos. E mais um detalhe é que eu pulei aqui na sequência dos pinos do teclado matricial, eu pulei o pino 7. Eu comecei no 2 e fui até o 10. Mas eu pulei o 7 apenas porque no meu Arduino está com problema nesse pino. Então não tem nenhum motivo especial relacionado à programação. Bom, então vamos ver como o programa foi desenvolvido, como foi feita essa programação. Eu tenho aqui inicialmente um conjunto de bibliotecas para acionar o display. Aqui no canal já tem uma playlist só sobre o display, então tem vários e vários vídeos ensinando a utilizar. Então eu vou incluir essas informações iniciais, que são 3 bibliotecas, e o endereço para acionamento do LCD. Na sequência eu tenho as bibliotecas para o acionamento da senha e do teclado matricial. Então a password é para detectar a senha e ver se ela está correta ou não, e o keypad para acionamento desse tipo de teclado. Mais abaixo eu tenho aqui a biblioteca para acionar o servomotor, que é a servo.h. Seguido dela já tenho uma instrução para definir o meu servo, então tenho o comando servo e o nome que eu dei a ele, eu chamei de servo1. Agora temos aqui 2 comandos para as colunas e linhas no acionamento do teclado. Então eu criei uma variável chamada linhas e ela é do tipo byte. Observe que ela está precedida de const, ou seja, eu tornei ela uma variável somente leitura e portanto ela não vai ocupar espaço na memória RAM do Arduino. Mas dessa forma também ela não pode ser alterada durante o programa. Então a variável linhas vai ter o valor 4 e logo em seguida a variável colunas, que é do mesmo tipo, também vai ter o valor 4. Logo abaixo eu tenho um comando de password. Defini ele como senha e igualei com o comando que vai definir a senha. Então essa senha foi definida como 12345. Na sequência do programa vamos definir uma matriz para as teclas e linhas do meu teclado matricial. Então aqui eu tenho uma const char, ou seja, uma variável do tipo char, que é para caracteres, e é somente leitura.
O nome dela é teclas e ela tem dois parâmetros, linhas e colunas, que são 4, conforme já mostrado acima. Então aqui dentro eu tenho cada linha e em cada uma tem o texto correspondente ao teclado matricial. Feito isso, eu preciso definir em quais pinos estão ligados os pinos do teclado. Para isso eu tenho novamente const byte, desta vez pinos linhas. Entre os colchetes eu declarei a variável linhas, portanto são 4 linhas. E os pinos estão aqui entre as chaves separadas por vírgula. 10, 9, 8, 6. Abaixo tem a mesma lógica, só que para os pinos das colunas, que estão nos pinos 5, 4, 3, 2. Agora eu tenho um comando keypad, chamado de teclado, e eu igualei ele com um comando que vai iniciar o teclado, que é o keypad make keymap. Com essas informações, o teclado já está pronto para funcionar. Mais abaixo eu tenho duas variáveis, uma do tipo inteira, então é int, e o nome dela é tela. Como eu coloquei ponto e vírgula na frente, seu valor inicial vai ser 0. Também tem uma variável do tipo char, então é para caracteres, e o nome dela é leitura underline teclas, porque eu vou fazer a leitura do que está sendo digitado no teclado e guardar nessa variável. Então a gente inicia o void setup. Nele eu tenho que iniciar o meu display. Para isso eu coloquei o comando lcd.begin 16,2, que é um display de 16 colunas por 2 linhas. Seguido dele vem o comando lcd.clear, que é para limpar todas as informações que poderiam estar no display. Então deixa ele sem nenhum texto digitado. Abaixo tem um comando para o servo. Então eu declarei o nome dele, servo1, conforme já foi declarado acima, .attach. Então eu vou anexar ele a um pino. E no caso eu utilizei o pino 11 do Arduino. Na sequência eu dei um comando para esse servo, servo1, para ele se movimentar e ficar em uma determinada posição. Então servo1.right para o ângulo 0. Ou seja, sempre que iniciar o programa, ele vai para a posição 0. E aqui a gente termina o void setup. E no void loop a gente vai organizar as telas que vão aparecer no LCD, o acionamento ou não do servo motor e também como vai ser a interação e a leitura dos botões apertados no teclado. Eu achei melhor organizar esse programa definindo primeiro quais são as telas possíveis que o meu LCD vai ter nesse programa. Então eu tenho aqui um if para verificar se a variável tela está igual ao valor 0, que por sinal é o seu valor inicial. Se isso for verdade, ela faz o que está entre as chaves. Então é uma sequência de comandos para escrever o texto que eu quero. Tem aqui o lcd.setCursor, definido para a coluna 5, na linha superior, que é a linha 0. Uma vez posicionado, eu vou dar o comando lcd.print com o texto senha. Observe que senha está entre aspas. Repetindo essa lógica, eu tenho aqui lcd.setCursor, também para a posição de coluna 5, mas a linha inferior, a linha 1. E na sequência, eu declaro lcd.print para imprimir um texto. Então, como é um texto, ele está todo entre aspas, e há uma sequência de 5 underline. Seguindo essa mesma lógica, eu vou fazer todas as outras telas. Então, para isso, eu vou utilizar agora o else if, porque ele se refere sempre à mesma variável, que é a variável tela. Poderia também utilizar o recurso do switch case, mas eu prefiro organizar o programa dessa forma. Então, se a tela for para valor 1, o que vai mudar nessa tela é que na linha inferior, onde está lá posicionado em 5,1, eu vou imprimir um asterisco. Ou seja, se eu estava na tela 0 e na linha inferior eu tinha 5 underlines, agora nessa mesma posição, que é o 5,1, eu vou lá e coloco um asterisco. Então ele vai vir nesse ponto
e vai digitar asterisco. Isso para aparecer quando eu apertar qualquer botão no teclado. Se eu apertar mais algum botão, e mais à frente eu vou explicar a lógica deles, aí eu vou para a tela 2. Na tela 2, novamente, posiciono o cursor em 5,1 e digito ali o texto de 2 asteriscos. Na tela 3 a mesma coisa, mas para 3 asteriscos. Na tela 4 para 4 asteriscos. E na tela 5, como já é de se esperar, vou digitar 5 asteriscos, porque esse programa foi preparado para a entrada de uma senha de 5 dígitos. É claro que aí você pode modificar como você achar melhor. Bom, a partir daqui, quando eu digitar mais alguma coisa, vai ter duas telas bem diferentes. Uma é para acesso liberado, outra para acesso negado. Então, aqui eu tenho a tela 6 para acesso liberado. Eu posicionei o cursor com o comando lcd.setCursor em 0,0, ou seja, no primeiro caractere da linha superior. E aí, com o comando lcd.print, eu fui lá e coloquei o texto acesso liberado. Observe que aqui no final eu ainda coloquei um espaço em branco, porque assim esse texto ele ocupa os 16 caracteres possíveis na linha superior. Seguindo essa lógica, eu posicionei o cursor com o lcd.setCursor em 0,1, ou seja, o primeiro caractere da linha inferior. E coloquei novamente o comando lcd.print, desta vez para imprimir o texto bem-vindo. E aí você pode observar que eu deixei alguns espaços em branco antes e alguns espaços em branco depois. Então aqui eu estou usando uma lógica um pouquinho diferente das telas anteriores, para mostrar justamente um modo diferente de também programar elas. Você pode então sempre definir o setCursor em 0,0 ou 0,1 para começar no primeiro caractere, e sempre que você colocar um texto, coloque ele ocupando os 16 caracteres. Assim, sempre que mudar de tela e entrar numa tela desse tipo, se aqui, por exemplo, antes estava aparecendo um número 1 ou uma letra qualquer na tela anterior, esse número vai desaparecer, porque agora eu mandei imprimir um caractere em branco. Se você não utilizar essa lógica de imprimir os caracteres em branco, então você deve sempre lembrar do recurso do lcd.clear, que é para apagar todos os textos e todos os caracteres que estão no display e imprimir novas informações, porque senão ele vai acumulando informações e bagunçando toda a tela. Isso inclusive dá para entender melhor observando a lógica da tela 7, que eu coloquei também o setCursor na posição 0,0, que é o primeiro caractere da linha superior, coloquei o texto através do lcd.print, o texto ali um espaço em branco, depois escrevi acesso negado e dei mais alguns espaços. Novamente utilizei o setCursor, desta vez para a linha inferior, então 0,1, e coloquei lá através do lcd.print o texto senha incorreta. Quando essa tela aparece, eu dou aqui um delay de 3.000 milissegundos. Então, após 3 segundos, ele executa mais dois comandos. O primeiro comando é o lcd.clear, ou seja, quero que apague todo o texto que foi digitado até agora. E na sequência ele vai pegar a variável tela e vai retornar ela para o valor 0. Dessa forma, o que vai aparecer na tela do display é justamente as informações iniciais de senha e na linha inferior alguns underlines. Se eu não desse o LCD Clear, por exemplo, essa primeira letra A do acesso, ela ia continuar aparecendo, porque na tela 0 eu não utilizei os 16 caracteres na hora de dar o comando do lcd.print. Se eu tivesse utilizado, colocando vários espaços em brancos, eu não ia precisar desse comando, lcd.clear. Bom, e assim a gente chega no final dessa lógica das 7 telas possíveis nesse programa. E agora a gente pode observar quais são as ações possíveis do teclado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura de uma tecla pressionada. Para isso eu tenho aqui a variável leitura underline teclas, que vai ser igualada com o comando teclado.getKey.
Esse comando, então, faz a leitura e guarda o valor lido na variável leitura underline teclas. Então agora eu tenho uma sequência de ifs que vão verificar condições relacionadas a essa leitura e executar funções. Eu tenho aqui o primeiro if, que ele verifica se a leitura das teclas é maior que 0. Ou seja, se existe alguma informação lá, porque pode ser que eu não pressionei nada. Então, se eu tiver pressionado, ele vai executar o que está entre as chaves. Então, aqui eu tenho a primeira chave e logo abaixo mais um if. Esse if ele verifica se a variável tela é menor do que 5. Se for verdade, ele executa um único comando, que é o tela mais mais. Ou seja, aumenta em uma unidade o valor da variável tela. Como ela começou em 0, quando eu pressionar qualquer botão, esse if já vai ser válido. Então eu pressionei uma vez, esse if aqui de baixo, ele também vai ser válido, porque a tela ainda está no valor 0. Consequentemente, ele faz tela mais mais. Então ele aumenta de 0 para 1. E aí meu programa muda de tela, onde vai aparecer a senha e embaixo o primeiro asterisco. Quando eu pressionar a segunda tecla, esses ifs também serão verdadeiros e vão fazer o programa avançar para a tela 2, onde eu vou ter 2 asteriscos abaixo da palavra senha. E assim até preencher os 5 asteriscos. Depois que isso acontecer, eu posso continuar apertando as teclas, que não vai afetar no valor da tela, porque aí a tela já não vai ser menor que 5. Ou seja, o que vai mudar as telas daí para frente depende de outras condições. Por isso que eu tenho aqui mais um comando if, dessa vez verificando se a variável leitura teclas ela está com o valor recebido de C. Então, se eu apertei a tecla C para confirmar, ele deve verificar se a senha é correta ou não. Porém, isso só vai acontecer se eu estiver na tela igual a 5. Observe que aqui eu tenho um EE, que faz justamente esta lógica de verificar se uma coisa é verdadeira e a outra também. E por que tem essa condição da tela igual a 5? Porque na tela 5 eu tenho certeza que o usuário já digitou pelo menos 5 teclas. Então, se isso é verdadeiro, ele vai verificar através desse if se a senha é válida. E para isso que tem o comando aqui, senha.evaluate. Sendo ela verdadeira, executa as funções seguintes. A tela vai para o valor 6, que é aquela tela de acesso liberado, e também executa o movimento do servomotor. Então, o servo1.write vai para o ângulo de 90, que é o valor que está entre parênteses. Mas caso a senha seja incorreta, então o programa executa esse else. E nele eu tenho apenas um comando, que é enviar a variável tela para o valor 7, que vai dar a mensagem de senha incorreta e após 3 segundos retornar para a tela inicial. Bom, feita essa sequência de comandos, eu tenho aqui o senha.reset para limpar a variável senha, deixando ela pronta para receber mais um caractere. Aqui eu tenho um else. Esse else, você pode observar que ele está se referindo caso o if da leitura das teclas não for igual à letra C e também não estiver na tela 5. Se ainda não chegou nessa condição, ele executa o comando senha.append para a variável leitura underline teclas. Dessa forma, ele vai apenas guardar o valor da tecla lida para depois comparar novamente e poder identificar se a senha está correta ou não. Então aqui ele vai acumulando os valores das teclas digitadas. Bom, por fim, eu tenho mais um if, também com 2 condições na lógica E. Então a primeira condição é que a leitura das teclas esteja igual à letra A e também que a tela esteja com o valor 6. A tela 6 é o acesso liberado, mas vamos supor que nesse momento eu quero trancar a minha trava. Então por isso que eu defini aqui que se eu apertar a tecla A,
ele executa 3 comandos. O primeiro é um lcd.clear para limpar as informações do meu display. Manda a tela para o valor 0, então retorna para a primeira tela do programa e vai fechar a trava através do movimento do servomotor. Então eu tenho aqui o servo1.write, retorna para o ângulo 0. Abaixo tem apenas 3 chaves fechando o programa. Como para alguns pode parecer meio confuso, eu anotei aqui na frente qual é o fim de cada chave. Então essa primeira chave se refere a esse if que eu acabei de explicar. A segunda chave está se referindo ao if lá de cima, que faz a leitura das teclas, que verifica se a leitura das teclas recebeu algum valor. E por fim eu vou ter aquela última chave indicando o fim do void loop. Bom, está feita a explicação do programa. Se eu te ajudei com esse vídeo, você pode me ajudar deixando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.